Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica. E hoje nós estamos recebendo aqui como convidado Elber Siqueira, bacharel em Direito, estudioso sobre conservadorismo, para bater um papo conosco aqui junto com Daniel Berg, sempre presente, diretor do nosso eixo de negócios e empreendedorismo do Instituto Aviva Brasil. Antes de começar nosso programa, gostaria de ler com você um versículo bíblico que está lá no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 10, que diz o seguinte: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e a cada um a sua família. Liberdade, propriedade privada e família. Elber, vou começar te fazendo uma pergunta. Liberdade, propriedade privada e família são temas conservadores? Com certeza, né? Então, boa noite aí, Daniel. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela oportunidade, né? E isso é muito relevante, a gente poder estar falando de um tema tão atual e, assim, tirando, né, os mitos, né? Tirando as caricaturas. E, de fato, né, dentro do pensamento conservador, valores eternos como a liberdade, o direito à propriedade privada, a família, são valorizados. O conservador, ele é uma pessoa que ele luta, né, por alguns valores que ele ama, que ele quer manter, que ele quer preservar e que ele quer conservar. Daí que é o nome conservador. Durante muito tempo a gente foi ensinado que o conservador é retrógrado, o conservador precisa ser ultrapassado, o bacana é ser revolucionário, o bacana é ser progressista. O cristão, afinal de contas, ele é progressista, ele é conservador? Como é que tu enxergas isso? É, eu vou responder assim, dando primeiro uma introdução, né? Em primeiro lugar, o conservador, ele é avesso à ideologia. E aí, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu fui atrás, eu gosto de ir atrás da etimologia da palavra, de onde surgiu. Então, eu descobri que a palavra ideologia foi primeiro proposta, né, por um francês revolucionário, é o Conde de Tracy, revolucionário francês, e aí ele colocou como uma ciência das ideias, mas no sentido de que as ideias, aquilo que ele puder idealizar, poderia transformar uma sociedade. E Napoleão Bonaparte, né, quando ele entrou em contato com essa nova, vamos dizer assim, forma de pensar, né, ele usou um termo pejorativo, chamou de ideologue, e chamou esses caras, né, esses ideólogos, de deformadores da realidade. Ou seja, toda ideologia ela vai deformar a realidade. Ela não vai representar, não vai ter a conexão com a verdade, com a realidade. E aí, nesse sentido, né, é importante a gente saber o que é o conservadorismo, mas primeiro falando o que não é. Porque, como você falou, né, há uma ideia errada, há uma mensagem errada, na verdade, dentro da estratégia política, né, a esquerda usa muito a estratégia do espantalho. O que é essa estratégia do espantalho? Ela não vai caracterizar fielmente o que é aquele movimento. Ela vai, de certa forma, deformar a realidade, vai colocar rótulos odiosos, de forma que não vai representar fielmente o que aquilo representa. E aí eu, como cristão, eu gosto de citar o Atos 17, para mim ali há um princípio da busca da verdade nas fontes primárias. Ali fala que os bereanos, né, foram mais nobres que os irmãos da Tessalônica. Por quê? Porque quando Paulo começou a pregar sobre o evangelho, falando que Cristo era o Messias, o que foi que eles fizeram? Eles foram na fonte original, que era a palavra de Deus, e foram examinar se era isso mesmo. Então, o que é o conservadorismo? Mas primeiro vamos falar o que não é, né, para tirar esses mitos. Né? Em primeiro lugar, a palavra conservador parece que dá uma ideia de que a pessoa quer se manter imóvel, em uma certa estagnação. Não, não é isso. Né? Conservadorismo não é
imobilismo, não é estagnação, não é a vontade de permanecer passivo, de não mudar. E nisso, até aproveitando, né, um sentido da palavra conservador, né, os marxistas usam muito uma conotação pejorativa e aí reduzem para uma característica apenas do viés econômico, dizendo que os conservadores eles querem manter os privilégios de uma suposta classe, uma classe dominante, opressora e em detrimento do sofrimento dos oprimidos. Não, isso não tem nada a ver com conservadorismo. Isso é uma caricatura. Tá? Conservadorismo não é imobilismo, não é estagnação. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes que tu continues aqui, porque tu colocaste, eu acho que alguns 2 minutos atrás, uma coisa que me gerou uma dúvida. Você falou que o conservador tem aversão à ideologia. Mas o conservadorismo não é uma ideologia? Pois é uma excelente pergunta. Tanto que alguns autores conservadores não gostam desse termo conservadorismo, porque tem esse sufixo ismo, né? Está lembrando um sistema de ideia, de ideologia. Então, o conservador, na verdade, ele é contra o socialismo de Hitler, o socialismo de Karl Marx, ele é contra o fascismo, ele é contra o progressismo, enfim, todas essas distorções da realidade. É aquele mundo idealizado na cabeça de um intelectual. Ele acha que pelo simples poder do sentimento dele, da palavra dele, ele vai conseguir mudar a realidade, Ou quando seja, não é isso. pelo que tu estás dizendo, o conservador ele é avesso àquela intervenção na história da humanidade, de uma mente que se acha acima da história. Ou seja, as instituições elas são construídas, consolidadas, são selecionadas num fluxo histórico, e essas instituições elas carregam em si, eu diria, toda uma ordem social que não pode ser rompida abruptamente. É isso? Exatamente. E é importante saber isso porque as coisas que existem hoje não brotaram do asfalto, não surgiram do nada. Foram séculos, às vezes até milênios Exemplo da de família, luta. por exemplo. Exatamente. Se você falar, por exemplo, a gente fala muito em direitos humanos, mas quem foi o precursor de direitos humanos foi Jesus Cristo. E aí tem uma história aqui de 2 milênios, né? Dois milênios, né? Então você não pode simplesmente querer mudar sem antes entender a realidade, né? Sem antes entender por que o atual estado das coisas, de onde veio isso, né? De onde veio a democracia, de onde veio a defesa da liberdade de expressão, a, enfim, a abolição da escravatura, como é que tudo surgiu, né? E o conservador, ele então tem muito pé no chão, não que ele não queira mudar, mas ele vai primeiramente entender a realidade, procurar enxergar aquilo que já foi feito no passado, manter aquilo que é essencial e progredir. Tem um autor britânico, católico, né, o Chesterton, diz uma coisa bem interessante, e fala em democracia dos mortos. O que ele quer dizer? Que a gente tem que escutar os antigos, aqueles que nos precederam. Né? E isso também, puxando para o lado do cristianismo, né? Eu estou lendo agora o livro dos Números, né? E é interessante que Deus repete não, ele vai citando família por família, dando aquela continuidade. Existiram gerações, né, até chegar à sua geração atual. Então é importante você saber o que veio antes, né? Mas você manter aquilo que é bom, né, e progride, né, de uma forma prudencial. Mas está continuando essa questão do que não é o conservadorismo, né, e é importante a gente desfazer esses mitos. Uma das coisas é que fala que o conservador ele é machista, né, relacionado ao machismo. Não, pelo contrário. Um dos princípios, né, e você leu aí em Levítico 25:10, da liberdade. Então, o conservador, ele defende a liberdade da mulher. A mulher pode ser o que ela quiser, inclusive se ela quiser ser dona de casa, se ela quiser ser esposa, se ela quiser ser mãe, também pode ser uma atleta, pode ser uma empresária, sem uma imposição de um movimento ideológico dizendo o que ela pode ser ou que não deve ser. Mas deixa eu te interromper um pouquinho. Então, da forma como tu estás explicando para a gente, que dá a entender é que o estado natural
do desenvolvimento da sociedade é conservador. A forma como a sociedade ela vem se desenvolvendo na história, ela segue um processo conservador. Ou seja, a gente vai aprendendo com o que já aconteceu, vai adaptando, vai acrescentando e vai evoluindo. E quando tu citas esse processo de ruptura, que eu entendi aqui como essa introdução, vamos dizer, de ideologias humanistas, utópicas, que partem da ideia de alguém e a partir daí elas são construídas e desenvolvidas e estimuladas e passam a influenciar a sociedade. Essa nova ideologia, aí seja ela qual for, o marxismo, o humanismo, elas começam a atacar esse modelo histórico que se vê, que é o conservadorismo, e passam a atacar, como acontece hoje, inclusive, né? Que é aquela pichação, começa a pichar, começa a falar mal, e é isso, é aquilo, e aí você citando aí no que não é, tu vai dizendo, olha, não é machista, não é parado, não é um negócio que é monolítico, muito pelo contrário, evolui. E não é estranho tu quereres definir o que é ser conservador a partir da destruição de uma visão progressista do que é conservador? Com relação a essa questão progressista, o progressista já é uma ideologia, né? E aí, ó, o que pensa o conservador com relação, por exemplo, ao indivíduo e às instituições, né? O indivíduo é mais importante. Ele tem, assim, direitos naturais, uma predisposição natural para preservar, né, e amar aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Uma família, como a liberdade, justiça, honra, ordem e por aí vai. Tá? E as instituições têm que existir para justamente manter esses valores, esses princípios. Já o progressista, não. Ele procura fazer o quê? É usar as instituições para ir conforme a ideologia, a mentalidade lá do cara que está no poder, ele moldar a humanidade, mudar o indivíduo. O indivíduo é objeto, quando na verdade deve ser o contrário, né? O indivíduo usar as instituições a seu favor, para preservar aquilo que realmente é importante. O progressista não. Né? Você verifica que eles querem, por exemplo, se você falar sobre a ideologia de gênero, isso é uma bandeira dos progressistas. Né? É uma distorção da realidade. Né? E aí qual é o problema? Eles usam as instituições para promover essa ideia e querem enfiar isso goela abaixo. Hoje eu vi uma situação que eu achei assim, um absurdo e me causou muita indignação. Né? Teve um campeonato de natação nos Estados Unidos e uma nadadora que perdeu, né? E ela protestou porque o primeiro lugar foi de um homem biológico, assim, e nasceu homem, né? Mas se identifica como mulher. Né? E aí, o que faz o progressista? Né? O Twitter, ele simplesmente excluiu essa postagem dessa nadadora norte-americana porque está violando as diretrizes da comunidade, um discurso de ódio. Ou seja, ela tem que se adaptar, assim, aceitar essa distorção da realidade como se isso fosse bom. Né? O conservador nunca vai fazer isso. Não. E interessante, nessa situação, até na questão da liberdade, o que a gente poderia pensar nessa questão dos trans? Né? Deveria ter, então, um campeonato só para mulheres, outro só para homens, e outro para, por exemplo, homens que se identificam com mulheres, os trans homens. Mas, pela questão da justiça, é covardia um homem biológico competir, né, com uma mulher. Né? E a gente não iria excluir a pessoa. Né? A gente pode até não concordar,
né? Mas assim, a gente não pode usar as instituições, né, para impor sua visão do mundo e esmagar o indivíduo, né? E isso é uma coisa que o sujeito conservador ele preza muito, né? A, ele luta por aquilo que ele acredita, né, que é importante, que tem que ser mantido, que tem que ser respeitado, né, que não pode sofrer interferência do Estado, principalmente, né? E, na verdade, e até essa visão do Estado, e é importante a gente olhar de uma forma mais objetiva, né? Eu não gosto, antes eu olhava como um Estado uma figura abstrata. Na verdade, não existe essa figura abstrata. O Estado nada mais é do que homens de carne e osso, com muito poder e muito dinheiro. São seres humanos, né? Então isso é perigoso, você dar muito poder e dinheiro para seres humanos, para ele estar interferindo na sua vida. O conservador, ele já sabendo da história e das lutas que aconteceu a, a, no decorrer da história da humanidade, ele assim, rejeita, né, essa dominação, né, de um homem sobre outro homem. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Versão Cristã de hoje, aqui batendo um papo com Elber Siqueira, um estudioso sobre conservadorismo. Não desligue, não mude de canal, são apenas 2 minutos. Nós voltamos já já para esse bate-papo legal e eu quero já provocativamente lançar algumas perguntas no próximo bloco para a gente aprofundar o debate para o nosso convidado. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, voltamos com o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã e hoje recebendo aqui Elber Siqueira,
um estudioso, bacharel em Direito, estudioso sobre conservadorismo. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre conservadorismo, mas queria te convidar a gente a fazer um retorno às origens desse debate. A gente vai estudar sobre conservadorismo, esse debate sobre direita, esquerda, inclusive um dos autores seminais é o Edmund Burke, que fala exatamente do surgimento desse debate no auge ali da Revolução Francesa. Inclusive, ele era muito crítico à Revolução Francesa. Quem está nos assistindo, como é que surge essa discussão de esquerda, direita? Como é que o Edmund Burke entra com esse debate sobre conservadorismo? Quais eram as críticas que ele fazia àquilo que estava vivenciando naquele momento? É bem interessante, né? Edmund Burke era inglês, né? Britânico. Então, e foi contemporâneo à Revolução Francesa. E aí ele fez, de certa forma, uma comparação daquilo que aconteceu na Inglaterra, que estava precisando também de mudança, né? E aquilo que aconteceu na França. E o problema na Revolução Francesa é que eles fizeram uma ruptura. Eles fizeram uma mudança brusca, né? Com muita violência, e deixaram de lado alguns princípios, alguns valores. O que não aconteceu na Inglaterra, né? E isso é interessante a gente observar, né? Se você olhar na história, quem tinha o potencial para ser a grande potência era a França, pela sua localização, pelo seu tamanho, pela sua população. A Inglaterra era uma ilha, né? Mas a Inglaterra, ela reformou o que tinha que reformar, fez a mudança, e isso foi uma reforma conservadora, limitou os poderes do rei, certo? Criou a situação do parlamento, né? Enfim. E aí a grande potência foi a Inglaterra. Enquanto isso, a França se envolveu no caos, na confusão, né? Porque justamente essa ausência de você a ausência de manutenção, de ordem, de harmonia, daquilo que já existe. Sim, que você às vezes quer melhorar, mas se você destrói, inevitavelmente você vai levar a uma anarquia. E interessante que Burke ele previu isso, né, que ia chegar um tempo lá, um caos tão por conta da disputa do poder na França, né, que ia acontecer massacres. Aí veio a questão da guilhotina, né, o período de terror, os jacobinos. O famoso grande terror, Exatamente, né? Mas o que infelizmente, né, por conta até dessa hegemonia da mentalidade revolucionária na escola, né, a Revolução Francesa é ser endeusada. Exatamente. Né? Enquanto que aquilo que aconteceu na Inglaterra, que teve também mudança, teve uma limitação do rei. O rei não era mais absoluto. Né? Isso de certa forma, assim, mitigada, né? É escondida, né? Eu tenho uma experiência própria, né? Porque eu me lembro até hoje das minhas aulas de história, né? Eu amava meu professor de história, né? No ensino fundamental. E eu, inclusive, comecei a estudar francês por conta desse meu professor, por conta das aulas de Revolução Francesa. A forma como ele idealizou. A ideia é muito bonita, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A questão é, como é que você vai implantar isso? Você simplesmente destrói tudo para construir e vai surgir o quê? Mas é possível dizer que a primeira coisa que a Revolução Francesa acabou foi a liberdade. A liberdade de você pensar de forma diferente, né? Porque se você tivesse uma ideia diferente dos líderes revolucionários, aliás, muitos dos líderes revolucionários da Revolução Francesa foram guilhotinados. E isso acaba, de certa forma, essa ideia de você construir uma sociedade utópica, de você ter pessoas que têm um pensamento daquilo que seria para eles o ideal, isso acaba sendo absorvido pela própria filosofia de esquerda, né? Sim, sim. E é importante essa questão, falaste dessa utopia, né? Uma outra coisa é que o pensamento conservador ele difere do reacionário e do revolucionário é justamente esse pé no chão, né? Não tem essa sanha, né, para querer mudar o mundo, né, destruindo tudo e em vista de uma utopia. O revolucionário ele pensa, né, idealiza um futuro que será melhor para todo mundo, né? Idealiza um futuro, enquanto que o reacionário ele pensa no passado, né, um passado glorioso que ele quer restaurar. Né? Essa é a diferença. Enquanto que o conservador não, ele olha mais o que? O presente. E ele agradece o presente, aquilo que é bom, olhando para o passado, e procura reformar com prudência.
né? E isso também é bíblico, né? A Bíblia fala, né, que a gente tem que ser simples como as pombas, né, e prudente como as serpentes. Né? Essa prudência, porque muitas vezes você não sabe o que vai acontecer com a ruptura, né, com a desordem. Né? Vamos mudar sim, mas vamos mudar com o pé no chão. Né? É mais interessante você, de certa forma, preservar aquilo que já existe, né, e mudar pontualmente aquilo que precisa, mas sem uma grande ruptura. Essa é a ideia principal, um dos pontos principais do conservador. E, nesse sentido, o conservador, quando ele entra na política, o Edmund Burke foi justamente considerado, né, o pai do conservadorismo moderno, já com essa atuação na política. Qual a ideia que eles têm? De usar a política para manter, preservar as instituições que estão funcionando, mas não mantê-las estáticas, mas aperfeiçoá-las. Né? Como foi feito na Inglaterra. Eles não destruíram a monarquia, aperfeiçoaram, colocaram limites ao rei. Né? E aí a Inglaterra, que era uma ilha, virou a grande potência. Né? Teve todas as condições para se desenvolver, porque ali existia uma ordem, existia um sistema legal, né? Existia uma clareza daquilo que podia ser feito, existia liberdade. Né? Enfim, teve seus problemas, teve, mas assim, foi bem menos traumático do que aconteceu na França com a Revolução Francesa. Eu digo que o brasileiro, sim, ele é conservador, mas ele não percebe isso. Né? Ele não se sente conservador. Eu dou meu próprio exemplo. Né? Depois que eu fui ler sobre o pensamento conservador, os autores, né, e eu verifiquei que aquilo que eles estavam falando dentro de um posicionamento político, né, era aquilo que de fato eu acreditava e que está mais assim alinhado com a cosmovisão cristã, com aquilo que eu acredito que está na Bíblia, né, valores como a liberdade, valores como a verdade, como honra, que existe uma ordem moral perene, que isso transcende o homem. É muito perigoso achar que uma pessoa vai inventar uma coisa nova nesse campo da moralidade. Né? Nós já temos. Né? E isso vem de séculos, milênios. Né? Então, tudo isso o conservador ele procura manter. E o brasileiro, né, a gente tem que aí olhar a nossa história, né? A gente foi colonizado por Portugal. Né? E Portugal é uma sociedade, né, muito católica, né? Tem vários princípios. E isso, naturalmente, foi sendo impregnado dentro do cristianismo. Esse respeito à família, aos mais velhos, aquela ideia de você ser responsável pela sua vida. Né? E isso é uma coisa que difere bastante do conservador, do progressista. Né? Porque o conservador, por conta dessa tradição judaico-cristã, ele acredita que a responsabilidade ela é objetiva e ela é individual, totalmente diferente daquela culpa subjetiva da coletividade. Por que uma pessoa começou a roubar? Para um cristão conservador, foi escolha dele. É uma coisa objetiva, individual, e tem que prestar conta disso. Já para um progressista, não. É uma vítima da sociedade. A sociedade que forçou, a sociedade que é culpada. Na verdade, não é bem assim. Então na verdade, o brasileiro ele é conservador, só que não se percebe. E uma coisa que é interessante, o filósofo Olavo de Carvalho, ele falou antes das eleições de 2018, né? Ele disse o seguinte: no dia que subir para fazer comício, um candidato conservador, ele vai ganhar. Não é que ele profetizou, mas na verdade estudando a situação, que ele sabia. Se alguém falasse a linguagem do povo brasileiro, iria ganhar. E aí veio o Bolsonaro. Qual foi o discurso do Bolsonaro? É um discurso alinhado com o pensamento do brasileiro médio, né, do conservador. Defesa da família, defesa da sua fé, da sua liberdade. Né? Nós queremos que os nossos filhos frequentem as escolas para aprender as matérias, matemática, física, biologia, e não virar um militante, que seja respeitada a fé cristã, o direito à propriedade privada, o direito legítimo, natural de autodefesa, né? Não só sua, mas também de terceiros, direito à propriedade, então contra as evasões do MST. Enfim, o Bolsonaro apenas, ele, de certa forma, assim, ele falou a linguagem do conservador brasileiro. Né? E assim, a minha experiência, pela primeira vez,
votei num presidente em que boa parte daquilo que ele defendia estava alinhado àquilo com o que eu pensava, dentro desses valores que eu acho que são importantes, que são necessários para a construção de uma sociedade, né, mais justa e mais organizada e harmônica. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse aspecto. Você colocou aí mais ou menos que havia um sentimento talvez represado, né? Por falta de representatividade. Exatamente. E nos últimos 2 anos, eu acho até em função do que aconteceu na eleição em 2018, você viu um boom desse debate de conservadorismo, movimento conservadores. Eu tenho uma opinião muito pessoal que eu posso até colocar sobre essa onda de conservadorismo que tem por aí, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tem observado esse movimento de ascensão do conservadorismo? Você tem gostado? Você tem alguma observação que você queira relatar em relação à sua leitura sobre isso? Infelizmente, né, somos a maioria, mas somos desorganizados. E, de fato, está acontecendo alguns movimentos, né, mas a gente verifica que esse conservadorismo no Brasil ele é disperso. Nós não temos, por exemplo, uma grande mídia conservadora. Nos Estados Unidos tem a Fox News, né? Mas você vendo no jornal os comentários nos noticiários na televisão, você vê que todos os comentários têm um viés, né? Tem uma mentalidade progressista, né? E cristão, quando aparece no noticiário, é para falar mal, é para denegrir a imagem. Então, infelizmente, nós não temos essas grandes instituições, universidades, né? A gente não tem uma universidade com uma formação conservadora, né? Pelo contrário, né? A gente tem uma triste estatística, né? Que cerca de 2/3 de filhos de cristãos entram na universidade e saem dali ateus. Então, 2/3 é muito. Você acha que até as universidades confessionais, por exemplo, você colocaria as PUCs da vida, as Mackenzies da vida, você acha que também estão nessa onda do... Sim, com menos intensidade, mas sim, também, porque, querendo ou não, né, uma das coisas que os progressistas fizeram, né, e fizeram muito bem, é ocupar os espaços. Então, o cristão se omitiu, né, e quem tinha uma mentalidade diferente do cristão ocupou esse espaço. Não só apenas no sistema educacional, né, na grande mídia, nas redações dos jornais, nas artes, na cultura, no cinema, no teatro, né, enfim, na música. Agora, nessa onda aí, voltando a isso, temos pouco tempo, quero lançar uma pergunta e você responder rapidamente, Sim. 1 minuto. Em função do que nós vimos na última eleição, você acha que virou modismo também ser conservador nesse processo? Sim, modismo e também oportunismo, né? Essa é a palavra mais interessante, né? A gente sabe que nessa questão de poder e dinheiro tem muita gente que aproveita a oportunidade, né? A gente viu várias pessoas com um discurso conservador e depois que assumiram, na verdade, apenas queriam, né, se surfaram na onda dos conservadores, né? Mas, por outro lado, também é muito culpa nossa, né, conservadores, porque nós não nos preparamos, não buscamos, né, ocupar, dizer assim, esse espaço, né? Durante muito tempo, principalmente em igrejas evangélicas, política era coisa do diabo, política não era coisa para crente, né? E aí a gente não tem essa experiência. A gente sabe falar sobre salvação, sabe falar sobre um monte de coisa, evangelismo, cura, batismo, mas falar sobre política em igreja ainda é, Tem infelizmente, muitos tabu. ainda que se sentem mal com isso, né? Quando você faz uma discussão política, se você faz um evento relacionado à política, aí tem as críticas, tem... Na verdade, eu digo uma coisa. Caminhando para o final desse bloco, eu acho que nós estamos chegando no final do segundo bloco, tem muita gente interessada que a igreja cale a boca, que a igreja não se manifeste, que a igreja fique quieta. E como muitas igrejas estão se levantando, a gente vê justamente essa questão, a igreja deveria ficar, a história do Estado laico, e etc. E falam muita bobagem a respeito disso. Agora, mas eu quero finalizar esse bloco e vou fazer uma provocação em relação ao terceiro bloco para quem está nos assistindo ali ficar com curiosidade. O desafio do movimento conservador hoje no Brasil. Eu concordo contigo quando você diz que tem muitos oportunistas. Eu, particularmente, vejo vários. E, lamentavelmente, o que eu vejo, até por esse anseio que a gente tem de encontrar uma alternativa, é a gente ser enganado.
Eu conheço muita gente que veste uma caricatura de conservador numa época de eleição, bate na porta de uma igreja, coloca 3, 4 frases de efeito numa mídia social véspera de eleição. Tenho visto alguns políticos que eu conheço que não são conservadores, mas agora estão virando conservadores com o objetivo de se eleger na próxima eleição. Quero que tu comente um pouco sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já, são apenas 2 minutos, não desligue, não mude de canal. Já já nós estamos de volta com Elber Siqueira. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã. Hoje falando sobre o tema "O cristão é conservador". Falamos nos blocos anteriores sobre esse assunto, falamos um pouco sobre a origem do conservadorismo, o que é ser conservador. Mas eu quero voltar, Elber, com aquilo que ficou em aberto no último bloco. Nós temos observado que o conservadorismo virou uma espécie de modismo. E tem muita gente aí que tem se aproveitado desse modismo dentro do cenário político, muita gente se travestindo de conservador. Chega a véspera de eleição, as pessoas estão botando camisa do Brasil, estão fazendo arminha, estão botando frase de efeito. Nem todo mundo que é conservador, na verdade, aliás, nem todo mundo que parece conservador é conservador. Como é que tu tens observado isso? Qual é o tipo de leitura que você tem feito desse processo? E qual é a orientação que você pode dar para quem está nos assistindo, que é conservador, que acha que pode fazer um pouco mais na sociedade? Tem um versículo bíblico que fala que a gente tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom, né? E quanto é importante você estar estudando, examinando,
pesquisando, sabendo a história pregressa daquele candidato, se de fato ele defende mesmo os valores que o conservador defende, como a família, como a liberdade, o direito à propriedade privada, a ordem, né, a justiça, ou se é apenas mais um oportunista, né, porque o poder ele seduz, né, e chama mesmo as pessoas que não têm nenhum escrúpulo, porque de fato querem, de alguma forma, estar disputando, né, de dinheiro e de poder. Por outro lado, também, o poder, né, ele não deixa vácuo. Né? Infelizmente, agora que os conservadores estão se organizando, na verdade, né? A gente estava muito disperso na sociedade, né? E a gente agiu de uma forma reativa, né? Quando a gente viu os nossos valores sendo ameaçados, e aí a gente começou a reagir. Só que falta essa organização. E no meio dessa transição, vão surgir, sim, os oportunistas. E eu acredito o seguinte, ainda nessas eleições de 2022, ainda vai ter algumas decepções, como a gente teve com o povo que se elegeu em 2018. Mas isso é um processo que vai ser feito pouco a pouco, né? E o conservador ele tem paciência. Né? É aquela situação de ele conservar o que de fato deu certo e vai eliminando, né? Vai retirando aquilo que de fato não está alinhado com aquilo que ele pensa. Né? Mas vai continuar. Não tem jeito, ele vai ter que ter esse trabalho, né, de pesquisar, né? E nesse não é só esses assuntos que você falou, mas, por exemplo, quando eu começo a examinar os candidatos, né? Uma das coisas que eu falei muito sobre liberdade, né? E quando eu falo de liberdade, eu olho também no aspecto econômico. O conservador ele entende que tem que ter um Estado menor para ele pagar menos impostos e aí sim, com mais dinheiro na mão, ele ter mais liberdade para agir e ficar mais independente do político. Então, uma das coisas que eu já verifico logo que a pessoa não é conservadora. O cara defende aumento de impostos. Tem nada a ver com conservadorismo. O aumento do tamanho do Estado. Né? O cara que começa a prometer mundos e fundos. O Estado vai te dar saúde, vai te dar educação, vai te dar cultura. Isso não tem nada a ver com um pensamento conservador. Né? E isso, pelo contrário, isso é muito uma mentalidade progressista, né? De você usar as instituições, né, para mudar a humanidade, né, e, de certa forma, né, prover o indivíduo. Quando, na verdade, o conservador ele é ensinado que ele, indivíduo, ele tem que ter uma responsabilidade pessoal e ele se prover e prover para a sua família. E por isso que eu falei, é importante ressaltar, né, que dentro do movimento conservador é importante a gente ter essa noção de que a liberdade ela está essencialmente vinculada ao direito de propriedade. A gente leu aqui no início, o Eduardo leu no início, no versículo da Bíblia, Levítico 25:10. Nesse versículo ele fala em liberdade, em possessão, direito à propriedade e família. Em um único versículo, citando 3 princípios tão caros ao movimento conservador. E que isso é base para uma sociedade que vai prosperar, que vai ser feita de homens livres. Né? E é tão importante você ter esse direito da propriedade assegurado, e isso vai te dar liberdade. Eu vi essa semana um fato que eu achei bem interessante. Mostrou uma imagem no interior do país, talvez acho que é na Bahia, e tinha uma placa do MST, era um assentamento do MST. E eles estavam derrubando, né, e colocando uma placa lá, fazenda, sei lá das quantas, na comunidade, né, porque o presidente ele tinha entregue, né, títulos de terra definitivos para aquelas famílias. O que o presidente fez foi entregar liberdade para aquele povo. E enquanto a gente não entender que a nossa liberdade ela está vinculada, ela precisa desse direito à propriedade, a gente vai continuar sendo manipulado. E aí esse é um dos pontos interessantes para você identificar se um político é conservador ou não. Ele começar a falar em aumentar imposto, em aumentar a influência do Estado, não é conservador. Deixa eu fazer uma pergunta que eu considero importante para quem está nos assistindo. Aliás, eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo, para você também fazer uma reflexão junto comigo nessa pergunta. Eu entendo, Elber, que o ano de 2022
ele é decisivo para a nossa história como sociedade. Na verdade, quando a gente olha um pouco a história recente, a gente pega ali a redemocratização, a nova república, o Brasil vinha sistematicamente em governos de esquerda. E você teve em 2018 uma ruptura. Bom, o ano de 2022, portanto, ele vai representar no Brasil uma escolha da sociedade, se é a manutenção dessa ruptura ou se é o retorno ao passado. E aí você tem claramente o elemento do conservador nesse processo, do conservadorismo nesse processo. Ou seja, uma sociedade que vinha dando passos largos a uma visão progressista, a sociedade disse, alto lá, nós queremos dar um basta nisso, nós queremos voltar a ser mais conservadores. Como é que você analisa esse processo? Como é que você vê a importância da eleição de 2022? Mas diga um pouco, qual é o teu sentimento para quem está nos assistindo naquela televisão ali? Eu sinceramente espero que continue, né, esse processo, vamos dizer assim, de desesquerdizar o Brasil, né? E assim, eu quero ser bem claro, né, por conta de tudo aquilo que eu estudei acerca da esquerda, né, do que eles pensam, né, e daquilo que da minha posição, né, da minha identidade como cristão, não tem como um cristão ser de esquerda. E aí, no campo político, o que mais se aproxima daquilo que eu penso, dos valores que eu defendo, é o pensamento conservador. Por tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, uma das coisas que é interessante do movimento conservador, né? Eles acreditam que existe uma ordem moral perene, ou seja, a noção de certo e errado, do que é justo, do que é injusto, do que é honesto, do que é desonesto. E isso não vai ser assim, imposto por uma instituição. Não, isso já vem de tradições que a gente recebeu do nosso antepassado. Uma outra situação que é importante a gente lembrar, né? O ser humano ele é imperfeito, né? A gente tem uma inclinação para o mal. Então, assim, é tolice, é um tiro no pé você acreditar em políticos que vão te prometer um futuro perfeito, uma sociedade perfeita. Não, você não vai conseguir isso. Nesse ponto, o conservador é bem pé no chão. A gente quer viver de uma sociedade com uma razoável de assim, ordem, né, com uma razoável benefício, né, mas sem ficar assim, esperando que vai vir um paraíso terrestre aqui na Terra. Né, e aí a gente fica seduzido com essas promessas, né, assim, ó, um mentiroso no Brasil se dá muito bem porque ele promete mundos e fundos, né? A gente está muito mal acostumado de achar que a políticas públicas, o Estado vai fornecer aquilo que você precisa, né? De certa forma até o Estado tomando o lugar de Deus. Eu sinceramente espero e eu creio que assim, a boa parte da população tem visto a diferença de um pensamento, de um governo com viés conservador, daquilo que vinha sendo feito antes. Por exemplo, dar só um exemplo simples, como criou o Pix. O Pix foi revolucionário, tirou lucro de bilhões dos bancos e colocou, inseriu no mercado, né, nas transações comerciais, o pipoqueiro, né, a pessoa que vende um lanche na rua, né, enfim, o informal. E isso representa o quê? Liberdade. Né? Colocando essa liberdade na mão do indivíduo, né? E tirando esse poder do Estado, né? E das instituições. Então a gente pode falar uma série, e sem contar também a questão da honestidade, né? Que aí, graças a Deus, até agora a gente não viu nenhum escândalo no atual governo, e eu espero que isso continue. Elber, essa eleição ela tem um componente diferente das outras eleições, porque o resultado dela não vai ficar em apenas 4 anos. Os próximos 30 anos vão ser influenciados por essa eleição. Porque o próximo presidente ele vai poder indicar 2 ministros para o STF. E eu acho que não tem um conjunto de ministros do STF tão progressistas quanto esses que estão aí agora. A ponto de legislarem a favor dessas pautas de esquerda, como casamento homossexual, aborto e outros.
Será que os conservadores, os cristãos, eles estão atentos a isso? Como é que tu vê isso? Tu acha que eles estão atentos a esse detalhe? Em parte sim, né? Mas eu ainda vejo assim ainda muito, às vezes, a alienação dos interesses dos cristãos, né? E aí nesse ponto a gente tem que continuar trabalhando, né? No sentido de estar informando, de estar despertando, né? É importante ter eventos em igreja, né? Falando sobre a política dentro de um contexto bíblico, no contexto cristão, e da importância, né? E mais ainda, né? Eu acredito assim que Deus deu assim, a nação brasileira para a gente cuidar, né? E a gente quer uma sociedade melhor, né? E a gente tem visto que existem pessoas com uma mentalidade totalmente diferente da nossa e o pior, com resultados já devidamente comprovados ruins. Não vão trazer paz, não vão trazer prosperidade, não vão trazer liberdade, né? Então, assim, é um momento também da gente se esforçar, né, e continuar com esse movimento, né, de esclarecimento, de despertamento nas pessoas, principalmente nas igrejas. Quem está nos assistindo ali, de repente, se interessou pelo assunto, quer estudar um pouco mais sobre conservadorismo, você tem alguma sugestão de livro que você possa trazer para a pessoa? Eu quero me aprofundar no tema. O que você recomenda? Bem assim apropriado para o nosso contexto brasileiro, né? Eu indico, né, os livros do Olavo de Carvalho, né? Inclusive, né, tem esse aqui que é um clássico dele, que é o mínimo, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Porque ele fala, é uma coletânea de artigos, né? O Olavo escrevia para um jornal, e aí dividido por temas, e aí ele vai falando dentro de uma perspectiva conservadora certas verdades, né? Sobre feminismo, sobre aborto, sobre ideologia de gênero, sobre bandidolatria, né? Sobre a questão do desarmamento, sobre a questão da liberdade, o quanto é importante também de lutar contra ditaduras, etc., né? Existe também outro livro mais clássico, né? Como do britânico Roger Scruton. Tem também o próprio livro do Edmund Burke, né? Que é Reflexões sobre a Revolução na França. Tem o Russell Kirk, tem também Michael Oakeshott. São autores que falam do pensamento conservador, mais teórico, né? Mas assim, eu digo assim, para iniciar, para a pessoa entender, e ela vai se identificar, né, com aquilo que o Olavo de Carvalho falou nesse livro, né? E tem outras obras também. Fora essa questão da literatura, né? Eu indico também plataformas conservadoras. Para mim, foi de muito valia, né? A plataforma do Brasil Paralelo. Não foi propaganda, mas já fazendo, né? Enfim, ali abriu muito a minha mente daquilo que estava acontecendo no Brasil e eu não sabia explicar, né? Dentro de uma perspectiva conservadora. Tudo bem, nós estamos chegando no final do nosso terceiro e último bloco. Eu também gosto bastante do Brasil Paralelo, eu assisto, vejo, eles têm documentários muito bons, esclarecedores. Eu diria fundamental para todo cidadão, inclusive não conservadores. Precisam conhecer muitas vezes o outro lado da história, conhecer uma outra narrativa daquilo que muitas vezes nos é ensinado tendenciosamente nas escolas. Brasil Paralelo vale a pena ser assistido. Mas também o próprio Instituto Aviva produziu vários painéis, várias palestras. Nós temos aí nas nossas mídias sociais. Você pode entrar nas nossas mídias sociais. Você pode entrar no nosso canal no YouTube. Esse é o nosso programa de número, se eu não estou enganado, número 32. Nós já produzimos 32 programas com esse, falando sobre cristianismo, sobre cosmovisão bíblica, sobre governo, sobre política, necessariamente sobre conservadorismo, porque o cristão ele é necessariamente conservador. Nós temos aqui também no nosso YouTube os painéis que nós já fizemos, cursos, congressos. Recentemente, nossa igreja, Igreja Primeiro Amor, trouxe a Belém o pastor Fernando Borja e a Flávia Borja, que deram brilhantes palestras sobre feminismo, sobre a política no contexto contemporâneo, e isso pode ser acessado gratuitamente nas nossas mídias sociais. Quero agradecer você que nos assistiu, quero agradecer ao nosso convidado Elber, agradecer ao Daniel Berg,
E na próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir, nós nos encontraremos novamente aqui com mais um tema sobre cosmovisão bíblica e a sociedade contemporânea. Que Deus te abençoe tremendamente. Este programa é um oferecimento A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.